Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos para mais um estudo da Bíblia por intermédio deste guia aqui, Educação e Redenção. Querido professor e professora, chegamos à lição 11, Sábado, experimentando e vivendo o caráter de Deus. Eu gostaria de passar algumas dicas sobre como administrar aqui esta lição para o próximo sábado. Antes, eu ainda vou reforçar o seu convite. Está acabando. Vou fazer esse convite até o 13º estudo, para você adquirir o livro Madison, A Linda Fazenda de Deus. Você pode encontrar este e outros livros ali no site www.editoraluzdomundo.com.br. Você sabia que com 40 anos de idade, o Sutherland e o McGann decidiram fazer medicina, acho que estavam com 40 e alguma coisa, já eram casados, e decidiram fazer medicina. Olha, tem que ter muita coragem para trabalhar, administrar uma instituição e decidir fazer um novo curso superior e um curso bem exigente como medicina. Mas eles fizeram um pacto com Deus e utilizaram isso para a honra e glória de Deus, para que isso fosse uma bênção na instituição de educação para onde eles serviam. E no próximo estudo eu vou contar o que aconteceu, vou falar de uma profecia que havia aqui sobre a escola de Madison e como essa profecia ela se cumpriu, tudo bem? Mas vamos aqui para a nossa lição sobre o sábado. Vou deixar também aqui nos comentários, na descrição do vídeo, um link de alguns slides que minha esposa fez há um tempo atrás sobre textos acerca do sábado, textos da Bíblia, textos do Espírito de Profecia. Ela fez uma coleção de slides e eu fiquei muito feliz na época, fiquei orgulhoso da minha esposa, porque esse PowerPoint ele acabou se viralizando, E talvez você já tenha até recebido esses slides aí em forma de PowerPoint, PDF, Eu vou colocar a última versão que ela fez aqui embaixo na descrição e se você achar interessante, compartilhar com a sua classe ou com os seus familiares. Quero pedir perdão pelo áudio da semana passada. Eu tive um problema aqui nesse microfone, o áudio ficou imprestável e usei o áudio aí da câmera, então ficou um pouquinho de longe. Mas vamos aqui, a parte de sábado conta uma história, de como é bom, logo vai ser o sábado, e temos que ter este prazer, essa alegria mesmo de quando chega o sábado. Sobre abordar o sábado em um estudo bíblico. Eu não gosto muito dessa abordagem, olha, o sábado é um dia de alegria, o sábado é um dia de festa, nós temos que parar para descansar. Tudo isso é verdade, só que a minha abordagem para as pessoas é diferente. Eu falo, olha, temos que parar no sábado porque Deus existe, Deus criou este planeta e Ele parou no sábado e Ele nos pede que pare no sábado. Então, eu entendo que devemos entender o comando. Podemos ter todas as outras abordagens, mas você não pode deixar de entender este comando. O sábado não é apenas um dia ou ocasião para descanso, mas também um meio de educação. E, querido professor, acho que nós precisamos nos educar acerca do sábado, principalmente pessoas novas que entram aí guardando o sábado, pessoas que vêm adorar juntamente conosco e não sabem ainda como se faz um culto de pôr do sol, não sabem do preparo que nós fazemos na sexta-feira, não entendem o propósito do sábado, então elas precisam se educar acerca do sábado. E nós também podemos utilizar o sábado como um tempo dedicado à educação, à cosmovisão cristã, à educação na família, sobre o trabalho que não deve ser feito no sábado, sobre o preparo que você faz no início da semana, de trabalho para guardar o sábado. Então, são várias temáticas que vimos aqui ao longo do trimestre e que você vai utilizar o sábado para se educar a respeito delas. É por isso que nós temos esse guia aqui chamado Escola Sabatina. É uma escola que acontece na manhã de sábado ao redor do mundo. Querido professor, os subtítulos aqui da lição estão muito interessantes. Sugiro você trabalhar, tempo para admirar, tempo para redescoberta, tempo para descobrir prioridades, tempo para encontrar o equilíbrio, tempo para a comunidade. Muito interessante essa divisão, trabalhe nela, pense no tema do subtítulo
e leia um texto da Bíblia de cada pergunta. Agora, cuidado! Eu já vi muitos professores, quando chega a lição da escola sabatina é sobre o sábado, nós tentamos, de certa forma, provar que o sábado é o dia correto, e tem pessoas que não guardam o sábado, aquele contraponto sábado e domingo, mas esse não é o foco. Cuidado para você não se perder desse foco. Por quê? Porque o tema principal é educação e redenção. Então, dentro desse tema principal aqui, você vai abordar o sábado dentro dessa moldura de educação, né? Algo voltado para a educação, e não simplesmente um tema apologético em defesa do sábado como dia de guarda. Então vamos aqui, ó. Tempo para admirar. E imagine como foi o primeiro sábado. A pergunta, ela pede para você relacionar o primeiro e o segundo relato da criação. Eu achei um pouco estranho, mas depois entendi. Não é só você que tem dificuldade na lição, às vezes a gente fica olhando o que a pessoa quis dizer com essa pergunta. Então ali em Gênesis 2, 1 a 3, diz assim: tendo, pois, o Criador terminado toda a obra que havia feito, né, no sétimo dia, ele descansou de toda a sua obra que fizera. E por isso, né, abençoou Deus o dia sétimo e santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então existe um relato da criação antes desse ponto aqui, que fala dos 6 dias de criação. E aqui depois existe um outro relato que ele faz um resumo. Olha, foi assim que Deus criou o céu e a terra. Aí ele vai dar, né, um flashback, ele vai voltar para o dia de sexta-feira e dar detalhes da criação do homem. E a lição pede para você imaginar como foi o primeiro sábado. Imagine se você fosse Adão. Eu fico imaginando, né? Quando nós nascemos, nós não nos lembramos do dia do parto, só a nossa mãe que se lembra, né? A gente não tinha uma memória formada, né, para talvez assimilar, não enxergávamos direito, etc. Mas Adão foi criado, vamos imaginar aqui, um jovem adulto, e quando Adão abre os olhos, ele fala assim: onde eu estou? Quem sou eu? Olha, né, eu tenho braços. E ele contempla um jardim, e ele vê outros seres vivos que também estavam curiosos, né? Imagina ali o macaquinho, o esquilo, o cachorro, né, lambendo já o pé de Adão. E Adão se levanta e ele começa a investigar o que está ao redor. Ele pega as formas de vida e ele, né, vai explorar o mundo ao seu redor. Mas nós não podemos esquecer do encontro que ele tem com Cristo. Quando Deus sopra nas narinas dele o fôlego de vida e ele acorda, muito provavelmente, ele olhou nos olhos de Jesus. E ele foi instruído ali sobre quem ele era. Ele era uma pessoa. Ele foi instruído acerca de quem ele era o Criador. Ele falou: olha, eu acabei de construir você, eu sou o seu Criador. E ali nasce, que coisa sublime, meus amados. Ali nasce esse relacionamento entre Adão, a criatura, e o seu Criador. E Adão então vai, eu não sei se Jesus se revela logo, se Jesus espera ele investigar um pouco o ambiente e aparece ali, mas o fato é que Adão, ele conhece o mundo já adulto. Né? Deve ter sido muito curioso. É igual se você dormisse em um hotel, perdesse a memória e acordasse no outro dia, não soubesse nem quem é o seu nome, né? Você recebe o nome ali do seu Criador. E aí ele teve o primeiro sábado onde ele pôde desfrutar um pouco daquilo ali com Eva, com os animais, com a natureza, com o seu novo lar. Era um tempo de descoberta, era um tempo de admirar. Então, olha, domingo, tempo de admirar, tempo de descoberta. Segunda-feira, tempo de redescoberta. E agora vai falar do povo de Israel que provavelmente perdeu muitas das tradições, muito da cultura e do conhecimento que foram preservados por meio dos patriarcas, que foi preservado por meio de Adão, Sete, Matusalém, Enoque, Noé, né, que foram preservados por meio de Sem, por meio de Abraão, Isaac, Jacó. O povo agora vai para o Egito e perde um pouco desse contato. E então Deus restaura o sábado para que eles pudessem redescobrir a experiência com o seu Criador, para que eles pudessem redescobrir certos pontos da educação que foram perdidos. E aqui eu sugiro você ler Êxodo, capítulo 16, e você vai reler alguns versos só, né? Minha sugestão. Em Gênesis capítulo 2,
verso 1 a 3, é o verso mais forte sobre o sábado. Ali não havia judeu, não havia grego, não havia 10 mandamentos, não havia Moisés, não havia nada. E Deus, o Criador, descansou no sábado. Deus descansou e depois, e por isso diz a Bíblia, o santificou e abençoou o sábado. Ele separou aquilo ali. Alguns pensam, até falando sobre a nossa série do santuário, se você não viu, assista a série do santuário de 6 episódios. Daqui uns dias nós pretendemos gravar as respostas, viu? As respostas às perguntas que vocês fizeram nos comentários. Então pretendemos gravar vídeos respondendo. Mas muitas pessoas perguntaram assim, olha, Deus precisava ungir, o santuário? Tudo que Deus faz não é santo? Já não é ungido? Não é assim. Ele criou 7 dias, mas ele só separou um. E ele separou um porque foi naquele que ele descansou. Por isso santificou e o abençoou. Então, Gênesis 2, 1 a 3, lembre, grave na sua Bíblia. Se alguém te perguntar sobre o sábado, decore e fale esse verso. Olha, na criação, Deus instituiu o casamento e o sábado. Memorizou, então, esse argumento? Agora, Tempo para a Redescoberta nos apresenta outro texto muito importante sobre o sábado, que é Êxodo. Os 10 mandamentos são dados aonde? Lá em Êxodo 20, não é isso? Agora nós estamos em Êxodo 16, o povo não chegou no Monte Sinai ainda, Olha só, verso 16. Eis que o Senhor vos ordenou, colhei disso cada um segundo o que pode comer. Isso o quê? O maná. Maná, que é isso? Deram o nome da comida, que é isso? Maná. Caía do céu, um negócio fininho, eles recolhiam ali e dava para fazer pão, arroz de maná, feijão de maná, farinha de maná, bolo de maná, era comida, era o que tinha. E tinha que estar feliz. Afinal de contas, era um pão do céu. Mas havia uma regra para colher esse maná. Esse maná deveria ser recolhido todo dia, um tanto que a pessoa poderia consumir. Tudo bem? Agora, na sexta-feira, olha, verso 22, ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 homeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Então, havia um milagre todo dia, caía comida do céu, e eles deveriam coletar esse milagre todo dia. Agora, na sexta-feira, o milagre era dobrado, porque no sábado não caía maná. E ali, uma pessoa não estava fazendo direito. Olha, verso 23. Amanhã é repouso, santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobrar, separai para a manhã seguinte. Então, meu querido amigo, o dia de cozinhar as coisas é na sexta. No sábado você esquenta. Agora não é para cortar a batatinha no sábado, não é para preparar o arroz no sábado, não é para cozinhar o feijão na panela de pressão no sábado, não é para você cozinhar no sábado. Está aqui, ó. E guardaram-no até pela manhã no dia seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, nem deu bichos. Prepararam o alimento na sexta-feira. Nos outros dias da semana, se eles guardassem, estragava. Mas na sexta-feira, o milagre era que, se eles guardassem, Deus preservaria para o dia de sábado. Olha só, 6 dias... então disse Moisés, comei hoje, porquanto é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus sábados e as minhas leis? Já havia lei de Deus antes do Sinai, antes de haver aliança, o concerto do Sinai. Isso aqui é um texto fortíssimo. Temos lá o Gênesis 2 e temos aqui o 16. Eu até estou entrando numa parte apologética aqui para a gente também enriquecer o nosso estudo, mas o foco da nossa semana é outro. Então, agora você vai pegar o foco da lição. Qual que é o foco? Deus utilizou um exemplo de subsistência, comida, O pai de família precisa de comida, Eu preciso de trabalhar para dar comida para os meus filhos, não é assim que as pessoas dizem? E ele usou comida, subsistência, para ensinar o povo que a comida vem de Deus. E Davi fala assim, da tua mão tomamos e todamos. O dízimo é assim, nós recebemos tudo de Deus, a gente pega da mão dele, que ele deu para a gente, e a gente devolve para Deus.
Então Deus quis ensinar, isso aqui é importante, professor, você relatar, que Deus é quem dá o alimento para a sua família. Não pense, como Deus falava lá em Êxodo, Deuteronômio, quando entrardes na terra e virdes tudo aquilo e dirás assim, foi o meu braço forte que conquistou todas estas coisas. Muitas pessoas pensam assim, ó, foi o meu braço que construiu essa empresa, né? Foi o meu braço que conseguiu passar nesse concurso, foi a minha sabedoria, foi a minha inteligência, foi a minha esperteza política que me conseguiu esse cargo. Olha, todos os reis estão sob o domínio de Deus, né? Todos os reinos deste mundo. Ele o dá a quem quer, ele retira a quem quer. É Deus quem muda os tempos e as estações, ele quem estabelece e quem remove os reis. Está lá em Daniel capítulo 2, já estudamos isso aqui. Então lembre que quem dá o alimento, o sustento para você é Deus. E Deus ensinou o povo, ó, tempo de redescoberta. O povo estava redescobrindo que eles esqueceram isso lá no Egito. Ó, tempo para redescoberta, que Deus vai te dar o alimento, mas você é para trabalhar de domingo a sexta. No sábado você vai descansar. Eu sei como é difícil para tantas pessoas que às vezes estão desempregadas, vão procurar um emprego e o patrão não dá o sábado livre. Mas lembra que quem te dá o sábado é Deus. Tenha fé. Talvez você não veja escape nenhum. E eu estou orando por algo na minha família. E hoje eu chamei o meu filho para orar, era mais ou menos meio-dia. E eu falei, filho, vamos orar por tal coisa? Ele começou a orar, ele falou, pai, mas o senhor havia pedido isso, que Deus fizesse até o final do ano. E já está quase 31 de dezembro e não vai ter tempo de fazer isso. Eu falei, filho, você lembra lá do povo de Israel no Êxodo, fugindo do faraó? E de um lado tinha montanhas, de outro lado o rio e atrás o faraó. E o povo falou assim, Deus é um mau estrategista, né? Não vai ter como. E aí Deus fala assim, olha, eu abro o mar vermelho, eu crio uma passagem onde não tem, para que o meu povo saia. E o povo depois entende, o Senhor lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Esse é o cântico de Moisés. É o canto que nós vamos cantar lá, quando Deus nos remina no Apocalipse. Então eu queria que você entendesse aqui, professor, tá para você enfatizar, Deus vai te dar o emprego. Se você for fiel a Deus, Deus vai te abençoar, Deus vai honrar a sua fidelidade, porque é Ele quem dá o maná, é Ele quem dá a comida para sustentar o seu povo, e Ele vai dar o alimento se você trabalhar nos 6 dias. E quando o povo sem fé foi trabalhar no sábado, não achou alimento. Você está entendendo? Então isso aqui é para você trabalhar a fé do seu aluno, que às vezes está passando por uma provação que é muito difícil. Eu quero dizer para você, confie em Deus e você não vai se arrepender. Agora não adianta guardar o sábado, aí você faz tudo errado, não vai ter a bênção de Deus. Deus quer o coração inteiro, não é só no dia de sábado, tudo bem? Tempo para a redescoberta. Já exploramos isso aqui. Tempo para descobrir prioridades. Os altos e baixos da experiência de Israel com Deus estavam intimamente ligados à maneira pela qual o povo se relacionava com o sábado, né? O povo foi para o cativeiro babilônico para que a terra descansasse dos sábados que o povo violou. Deus considerava a relutância deles em respeitar o sábado como um sinal de sua irrelevância na vida do povo. Então, por que as pessoas não obedecem o sábado, as pessoas que conhecem o mandamento? Porque consideram irrelevante, isso não é sério, isso não acontece nada, né? Agora, ao passo que o sábado deve ser importante, cuidado para você não usar o sábado para ferir e machucar os outros. O que Deus disse a seu povo em Isaías 58, 1 a 14. Quero falar para vocês com alegria e tristeza. Alegria que eu já decorei todo esse capítulo, né? Eu acho esse capítulo muito bonito, mas eu não tenho ele muito bem memorizado, né? Eu sei todo o que está, o script, mas eu já esqueci muita coisa. Então, incentivo vocês a estudarem e memorizarem a Bíblia. Eu quero olhar com vocês aqui o verso 4. Aliás, esse capítulo é muito interessante. Ó. Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a tua voz como trombeta e anuncia o meu povo as suas transgressões e a casa de Jacó os seus pecados. O povo estava em pecado e Deus mandou um profeta ir lá. Mas como o povo se achava que estava? Nós estamos bem, né? Somos o povo de Deus, descendência de Abraão, essa igreja não cairá. Era assim que o povo estava, mas estava cheio de pecado, né? E por estar assim,
Eles estavam ali trabalhando, fazendo tudo, e ué, por que nós estamos fazendo tudo? A missão não avança, parece que Deus não abençoa, porque tinha problema. Né? Isso é quase praticamente o perfeccionismo. A pessoa está ali, né, achando que está tudo bem, eu não tenho pecado, estou tudo certo com Deus. Né? E aí Deus não abençoa. Por quê? Porque está cheio de pecado. Então olha só, verso 3. Por que jejuamos nós e tu não te atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Irmãos, vamos fazer a aplicação direta aqui desse texto? Eles estavam cumprindo o exterior da lei, mas tomavam estratégias secretas, escondidas, para fazer a sua própria vontade, mas exteriormente estava tudo bem. Agora vocês já pensaram em que nós podemos incorrer nos mesmos riscos? Quando eu falo de sábado, eu falo o seguinte: o sábado seria um dia para a missão e o sábado é um dia para a família, minha opinião, tudo bem? Então, eu creio que o sábado não é o dia da gente marcar o ensaio do coral, eu acho que não é o dia de marcar a comissão da igreja, ainda mais para votar a construção da igreja, né? Muitas vezes, vamos marcar aqui a comissão para a gente, e tem assuntos técnicos ali, aqueles pais estão longe da família durante aquela comissão, né? Sábado não é dia para fazer treinamento, né? Eu acho que o treinamento tem que ser marcado para o domingo, minha opinião. Sábado é o dia da família e é o dia da missão, de você visitar o órfão, a viúva, o pobre, o que está necessitado. O dia de você passear, fazer um piquenique no meio da natureza, eu acho que é para isso o sábado. Então pense assim, eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Né? Aí, queridos irmãos, não podemos utilizar o sábado para outros subterfúgios, né? Aparentemente está tudo bem, mas o nosso coração não está ali. Olha só, eu acho esse texto bonito por causa do verso 12, aliás 11. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, como um manancial, as águas jamais faltam. Já pensou uma árvore que nunca tem falta de nada porque ela está com as raízes ali na fonte de água? Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas, restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Aqui eu vejo uma profecia sobre o movimento adventista. E aqui eu entendo o meu papel, o seu papel e o papel dos nossos filhos. Os nossos filhos deverão ser chamados restauradores de brechas, reparadores dos buracos causados no muro da lei de Deus, no muro que nos protege. Estão fazendo buracos nesse muro e os teus filhos edificarão as antigas ruínas, serás chamado reparador de brechas. Se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar nos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e o Senhor te fará cavalgar sobre os altos da terra e te sustentará com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o diz. Está aqui no verso 14. Sustentar com a herança do teu pai Jacó. Isso aqui já dá um sermão para quem quiser pesquisar. Agora, lembre mais uma vez que Deus vai te sustentar se você guardar o sábado. Deus vai te sustentar se você for fiel a Ele. Só que hoje a ideia é abrir brechas no muro de Deus, né? Hoje as pessoas, a igreja está cheia de doutrinas, cheia de religião, do pode, não pode, né? As pessoas querem dizer que pode tudo agora, né? Então, existem movimentos aí para abrir brechas na lei de Deus, para relativizar, não pode isso, pode aquilo, pode aquilo. Aqui em Isaías está o contrário, né? A lei é o testemunho, diz Isaías, se não falarem assim jamais verão a alva. Então cuidado, meu amigo, se você colocou na sua cabeça a missão, abrir brechas na lei de Deus. A igreja não deixava fazer isso, não, mas hoje a gente é moderno, agora pode. Antigamente não podia, mas agora pode, né? Cuidado que em vez de um reparador de brechas, você está abrindo brechas no muro, né? Então,
Cuidado, olha, eu quero dizer que uma vez eu chorei quando eu descobri que pessoas, amigos meus, onde eu trabalho, né, pessoas que eu prezo, assistindo televisão no dia de sábado, vendo filme sábado à tarde. Sabe, eu chorei. Quando a pessoa me contou, eu digo que eu chorei de tristeza. Querido amigo adventista, né, o guardador do sábado que nos assiste, sábado não é dia de assistir televisão, filme, sábado não é dia de arrumar casa, sábado não é dia de fazer um monte de coisa que as pessoas vão se acostumando e já não vê mais diferença e já não vê fazendo. Sábado é um tempo para você redescobrir prioridades, para você repensar a sua vida, para você repensar o tempo que você passa com a sua família, para você repensar para onde que você está indo, para você repensar onde está o tesouro, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o teu coração, para você repensar como você leva a semana, porque a religião não é só no dia de sábado, e você tem que lembrar que se você desviar o teu pé de profanar o sábado, Deus vai te sustentar com a herança do teu pai Jacó, você será entre os maiores desta terra, porque a boca do Senhor o disse, e você tem que ter fé nisso. Repense as suas prioridades, pense como você tem plantado e o que você tem colhido. E pense agora, neste sábado, enquanto você ouve a sua lição, o que você pode fazer de diferente. Tudo bem? Outra coisa, queridos amigos, às vezes as mulheres ficam com encargos no sábado à noite, ao ter que arrumar a casa, ao ter que lavar as vasilhas. Eu demorei para aprender isso. Eu sou um marido igual a vocês também, né? Mas minha esposa e eu conversamos bastante. Hoje eu procuro ajudá-la. Termina o sábado, vamos lavar vasilha juntos, vamos dar banho nas crianças juntos, vamos fazer as coisas juntos para que as mulheres não fiquem trabalhando o tempo inteiro e os homens conversando. Vamos pegar juntos com elas, tudo bem? Fica o convite. Quarta-feira, tempo para encontrar o equilíbrio. E aí cuidado do que eu falei, né? Sobre o pretexto de encontrar equilíbrio, você queira ficar abrindo brechas na lei de Deus. Mas aqui, ó, Mateus 12 e Lucas 13. Mateus 12, eu vou ler que é um texto importante, tudo bem? Fala dos discípulos de Jesus passeando, né, andando ali no sábado à tarde, e eles estavam sem comer e foram pegar espigas. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas e, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas. Aqui não é espiga de milho, não, tudo bem, irmão? Pode ser espiga de cevada, espiga de trigo. Eu, por muito tempo, achei que fosse espiga de milho. Isso está tão na nossa cabeça que é espiga, né? Talvez quem mora no sul do Brasil, não, porque lá tem trigo, mas aqui do Nordeste, Sudeste, a gente não lembra que trigo tem espiga, né? E ali, às vezes, quando eu leio esse texto, sempre vem os discípulos ali comendo milho verde, mas não é isso, tudo bem? Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Muitos irmãos evangélicos, quando leem isso aqui, eles imaginam o seguinte: ora, Jesus foi repreendido porque não guardava o sábado. Logo, o sábado era errado, era coisa dos judeus, então Jesus, quando ele morre, ele acaba completamente com o sábado. Só que essa leitura não está contextualizada. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: realmente, no dia de sábado, não é o dia de você passar pela seara, para preparar a comida. Mas o que Jesus estava querendo dizer com o exemplo de Davi? Ele falou: olha, mas vocês não se lembram que certa vez Davi estava fugindo e comeu o pão que ficava no santuário? Quem podia comer aquele pão? Aquele pão era um pão sagrado. Eu acho que aquele pão não era comido, mas Davi comeu daquele pão. Então o que Jesus está querendo falar? Olha, o propósito do pão era outro, mas por uma condição específica, por uma condição de emergência, Davi comeu daquele pão. E ele cita outro exemplo. Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado? Violam como?
É cordeiro para cá, aí você pega 30 quilos, aí corta, sangue, aí você lava o sangue, joga água, e ali faz fogo, né? E tá trabalhando ali. Você acha que os sacerdotes não suavam no dia de sábado ali, né? Trabalhar muitas vezes em pleno sol, num lugar que em parte do ano faz muito calor, mexendo com cordeiro, matando animais, abrindo, né? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o sábado. Então, se foi permitidas certas exceções de quebra do sábado, exceções de quebra na lei, as exceções confirmam a regra. Então, o sábado deve ser obedecido sim. Temos que separar o que os sacerdotes aumentaram no encargo do sábado, que eram tradições, e o que era do mandamento. Jesus, ele protesta contra as tradições, mas não contra a guarda do mandamento. Nesse caso específico, Jesus está falando que existem certas exceções que podem acontecer que você quebre a lei. Mas são exceções e casos muito específicos. E Jesus disse, se Davi e os sacerdotes estão em exceções, eu que sou o autor da lei, muito mais sei o que pode fazer e o que não pode fazer no sábado, né? Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado, Mateus 12:8, e o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então o sábado é um dia de aliviar o sofrimento. E muitas pessoas perguntam, Tiago, fulano de tal não consegue limpar a casa. Eu posso limpar a casa para ele no sábado? Eu estou fazendo um trabalho de aliviar o próximo. Meu querido amigo, né? A casa precisa ser limpa no sábado sobre uma condição muito difícil, de vida ou morte, uma emergência, né? Vá limpar a casa do seu amigo no domingo. Fala assim, olha, no sábado eu não posso te ajudar. Eu gostaria muito de ajudar você, mas eu quero ajudar a dar uma faxina no seu jardim, no seu quintal, na sua casa, no domingo. No seu tempo. O sábado, você vai fazer o máximo dele para o tempo do Senhor. Acontece muitas pessoas que guardam sábado até que acabou o gás, né? Aí você vai comprar o gás, né? Ou até que, olha, a gente esqueceu de fazer a comida, né? Vamos ligar para o iFood e pedir uma comida? Queridos irmãos, o sábado será o último teste, a última prova. E você precisa encontrar o equilíbrio. E aqui que está o problema. Essa palavra equilíbrio, ela tem dois sentidos. Um sentido dela é o andar no centro da vontade de Deus, no centro, você está ali no equilíbrio. O outro sentido é o meio entre dois extremos. Então tem um extremo, não faço nada no sábado, não trabalho. E outro extremo, trabalho muito no sábado, né? Então qual que é o equilíbrio? Eu trabalho um pouquinho no sábado. E essa ideia de equilíbrio está errada, tudo bem? Essa ideia de... não vou dar esse exemplo não que vai complicar. Então, no sábado, não faço nenhuma compra e venda, né? Um extremo, outro extremo, né? Eu compro qualquer coisa no dia de sábado. Aí o equilíbrio, não, eu compro algumas coisinhas. Queridos irmãos, se nós não conseguirmos ficar um pouquinho de fome no dia do sábado, porque faltou isso ou aquilo, né? Ah, eu vou para o restaurante, né? Pense bem essa questão de restaurante, estude essa questão do restaurante, né? Isso é uma das questões que mais vão pegar adventistas aí. Porque é o seguinte, você não preparou nada em casa. Muitas pessoas fazem jejum ao sábado, né? E aí você prefere ir a um restaurante ou fazer alguma coisa para a sua comodidade. Essa é a palavra. Nós quebramos o sábado por nossa comodidade, porque foi mais cômodo, é o caminho mais fácil, é mais prático fazer a nossa vontade, não a vontade de Deus. Tudo bem? Então quero ser bem sério assim. E quando sair o decreto dominical, você ainda vai continuar indo no restaurante dia de sábado? Ou você vai ficar com medo de pegar a marca da besta? Né? Pense nisso, meu querido irmão. Olha, como você guarda o sábado? Será que você o transformou simplesmente em um dia de não faça isso, não faça aquilo? Cuidado! Pessoa igual eu quando era adolescente, não faça isso, não faça aquilo, ficava doido, esperando dar o pôr do sol para mim ir para o computador, né? Para mim fazer as outras coisas, para mim ver televisão. Minha mente não estava no sábado. Eu só não fazia certas coisas porque não podia, porque não devia, porque a consciência ia pesar. Mas o problema é que minha mente não estava no sábado. Eu já estava pensando no sábado à noite, onde ia comer, marcando onde a gente ia brincar, o que filme ia ver, e esperando no domingo que você está planejando
os seus próprios caminhos no dia de sábado. Dia de sábado não é dia da gente fazer, terça-feira vamos lá para a gente fazer aquele acerto da compra e venda do carro, hoje à noite, onde você vai sair? Isso é os seus caminhos, não é dia no sábado de planejar isso. Então cuidado. Agora, né, se ao passo que você não pode simplesmente viver no dia de sábado, eu nem gosto, mas eu faço só o não pode, não pode. Esse é o extremo aqui. O outro é o seguinte, não, sábado foi feito por causa do homem. Aí você vive na sua comunidade. Aí o sábado, a letra do sábado aqui é a letra morta, né? Você não faz certas coisas até que elas não entrem no seu caminho. O dia que essas coisas passam a ferir a sua comunidade, aí você faz. Eu já fui para a igreja com camisa, né, amassada, por quê? Porque a minha comodidade era passar, né, a camisa. Né? A comodidade nossa é fazer a barba, né? Mas a gente tem que fazer todo esse preparo, cortar as unhas, fazer a barba, passar dia de sábado. Não é dia de passar roupa. Passe a roupa no seu dia, nos 6 dias que Deus te dá. Dia de sábado não é dia de fazer a barba, de fazer escova, de fazer chapinha, dia de cortar as unhas. Não é o dia, mas nós, esqueci, eu vou fazer, porque senão amanhã eu vou na igreja desse jeito. Meu irmão, cuidado que nós estamos, né, guardando o sábado até que fira a nossa comunidade e fazemos o que é da nossa conveniência. Então, ao passo que não podemos viver no extremo de, eu não faço essas coisas só para a consciência não pesar, eu também não posso ir para o outro extremo, onde tanto fez como tanto importa. Não, existem coisas que não devem fazer dia de sábado, isso está objetivamente na Bíblia e no Espírito de Profecia. Se você tem dúvida, dá uma olhada nos slides que a Fernanda preparou e deixou aqui nos comentários. Você tem que estudar, você tem que se educar sobre o sábado. Não adianta ter, eu acho que não tem problema, eu acho. Tem um trimestre inteiro falando de educação, aí você não lê e fica no eu acho. Aí você não estuda a Bíblia e fica no eu acho. Eu acho que não tem problema, eu acho que não sei o que. Não, irmão. Isso aqui é a opinião de quem não foi educado. Você tem que ler, você tem que pesquisar para saber o que pode e não pode. E as pessoas que vêm para a igreja têm que ser instruídas nisso aqui, né? E muitas vezes elas estão mais de coração aberto a serem instruídas que alguns irmãos que estão há muito tempo na igreja e ficam, não, eu acho que não tem problema, né? Então, muito cuidado com o eu acho. Sábado não é dia de viajar também, não. Tá bem? Fique lembrado aqui, né? A gente tem que usar o nosso tempo para fazer isso. O sábado será o grande teste da humanidade. E ele tem se tornado um dia comum para muitos adventistas. Eu falo isso aqui com lágrimas no meu coração. É tempo de uma reforma da guarda do sábado entre nós. Não de ufanação que nós temos o sábado, isso e aquilo. É tempo de repensarmos o que fazemos no sábado. Quinta-feira, tempo para a comunidade. E aqui entra a parte da missão. Né? O barco desse mundo está afundando. Em breve tudo isso vai acabar. E a maldição da terceira mensagem vai ser pronunciada sobre aqueles que adoram a besta e a sua imagem. Então nós temos que pregar aos sábados, ok? Nós temos também que visitar os que sofrem, as viúvas e os órfãos, procurar aliviar os sofrimentos aos sábados. Aqueles que têm filhos pequenos é difícil, mas à medida que os seus filhos forem crescendo, leve os seus filhos juntos na visita. Não deixe simplesmente os filhos separados, não. A família tem que andar junta no dia de sábado. Há tantas coisas para nós falarmos aqui, mas eu vi um documentário essa semana sobre os menonitas. Achei muito interessante. É uma comunidade que vive bem de forma exclusiva, né? Não usam muito energia elétrica, não usam computador, celular, televisão, né? Valorizam muito o trabalho que vimos aí na lição passada, a educação, respeito, os valores familiares. Só que eu percebi, preciso pesquisar mais, que não há um senso de missão. Eles estão aqui na comunidade, eles têm bastante filhos e vão vivendo. O adventismo é diferente. O adventismo tem a ideia de proclamar as 3 mensagens angélicas para o mundo inteiro. Então, sábado precisa ser utilizado no contexto de missão. E às vezes, né, é muito comum nós passarmos o sábado de manhã, né, aquele preparo todo para a igreja. De tarde é o junta-panela e o descanso do junta-panela. Aí depois a gente vai para o Jotá para fazer um concurso bíblico, né? Quantos filhos tinha Filipe? Como é o nome, né, da filha de Jefté? Como é o nome da avó? E aí nós fazemos um concurso bíblico, irmãos. Não tem nada, nenhum problema de concurso bíblico. Mas eu penso o seguinte, o navio está afundando. E se o navio está afundando, nós temos que usar o pouco tempo que resta para
pegar os coletes salva-vidas, que a gente está dentro do quarto com os coletes salva-vidas, com os botes salva-vidas e falar: entre nos botes que o navio, terra, esse planeta vai afundar e vai ser queimado, vai explodir tudo. É tempo da gente proclamar as 3 mensagens angélicas, visitar os que sofrem, promover a mensagem de saúde. Só que às vezes nós passamos o tempo do sábado fazendo concurso com os botões do colete. Quantos botões tem o colete azul? Ótimo, agora você ganha o chocolate, né? Quantos agora, né, pessoas estão usando o colete amarelo? Ótimo, agora você ganha aqui o bombom. Eu acho que o JA precisa ser utilizado para um outro propósito de cumprirmos a missão ou de educação. Então, vamos repensar as nossas prioridades. É tempo de nós, né, pararmos para nos educar sobre o sábado e nos educar no sábado. Eu quero dizer para vocês que boa parte do conhecimento que eu tenho hoje foram as horas da sexta-feira à noite que eu podia ler um livro, logo após o almoço eu lia, né, algum livro interessante que eu encontrava na prateleira do meu pai, lia o Espírito de Profecia. Quando eu estudava, quando morava sozinho, após o pôr do sol, eu já lia ali umas 2 horas o Desejado de Todas as Nações. Então sábado é o tempo disso. Muitas pessoas ficam o sábado o tempo todinho dormindo, né, nas redes sociais. Sábado não é o dia da gente navegar nas redes sociais. Né? Vamos repensar o nosso sábado, vamos visitar os nossos familiares, vamos visitar membros da igreja, dar estudos bíblicos. O sábado, inclusive, é um dia que você pode trabalhar muito e pelo mestre. Trabalhar muito e pelo mestre. Se você tem família, prioridade é a sua família, meu irmão. Não pode salvar, ganhar o mundo e perder os filhos, aí dá mau testemunho, né? Aí não pode ser um bispo, porque o bispo tem que ter a família irrepreensível. Tudo bem? Vamos repensar nisso daí, vamos repensar as nossas atividades no dia de sábado, e é um tempo que você pode estudar a lição da escola. Essa lição de educação eu falo, 5 anos na igreja, dá tempo de você ler um montão de livros. Agora, se no sábado você só fica com conversa frívolas, né? Visitar a família, visitar os que sofrem, tudo bem. Tire ali um tempo para você ler, para você se aprofundar. Né? Agora, se você gasta com conversas frívolas, com qualquer coisa, dormindo, aí você não vai ser edificado, o sábado não vai se utilizar para a educação. Vou terminar com o texto aqui de sexta-feira. Nenhuma outra instituição dada aos judeus tendia a distingui-los tão completamente das nações vizinhas como o sábado. Era a intenção do Senhor que a sua observância os designasse como seus adoradores. E até hoje. Você é adventista, você é judeu, você é guardador do sábado, você é distinto por causa da guarda do sábado. E todo mundo viu o julgamento do STF como você é distinto. Agora saiba o seguinte, se você ler os comentários das notícias que falaram do julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre pessoas que estão em concurso público e trabalham no dia de sábado, ou que querem fazer provas públicas e podem optar por não fazê-las no dia de sábado, lembrem que as pessoas têm animosidade contra os guardadores do sábado. Em geral, prevalece um clima de raiva e rancor. Eu quero que você entenda isso. Perceba e olhe as coisas. Cuidado para você não fazer um discurso triunfalista e arrebanhar ainda mais indiferença ou rancor, porque você está numa posição muito distinta. Esse negócio de sábado é um negócio muito distinto. Está aqui no texto. Seria um sinal da separação da idolatria e ligação com o verdadeiro Deus. E é por isso que muitos guardadores do sábado não podem trilhar certas carreiras porque elas acabam impondo o trabalho no sábado. Não dá para você abrir uma locadora de veículos, a não ser que você feche no dia de sábado. Né? Então, muitas carreiras são dificultadas porque elas vão pôr uma prova tremenda. Ter uma loja em shopping, você tem que fechar a loja no dia de sábado. Né? Ter restaurante, você tem que fechar ele no dia de sábado. E Deus vai te abençoar. Saiba só isso. Deus vai abençoar. Mas tem que ser firme com essa questão do sábado. Olha, mas a fim de santificar o sábado, as pessoas precisam ser elas mesmas santas. Hoje em dia é um movimento contrário à santidade, um movimento anti-santidade. E as pessoas ficam mais assustadas com a santidade do que o pecado. Hoje, se você fizer um discurso de santidade, isso assusta mais pessoas do que se você falar do pecado aberto, de como o mundo tem dado passos largos. Né? Nos últimos dias, os homens seriam avarentos, né? Adúlteros, caluniadores, roubadores, assassinos. Isso não tem assustado mais. Mas uma vida de santidade, propósitos elevados, tem assustado, tem causado comoção em pessoas.
Cuidado, e eu vou ler de novo, está aqui na parte de sexta-feira. A fim de santificar o sábado, as pessoas precisam ser elas mesmas santas. Se você xinga, não tem como você santificar o sábado, porque você está xingando no dia de sábado. Se você fala palavras chulas, né, toda a questão do vocabulário, conversas, se você tem pensamentos impróprios, você não está santificando o sábado. Se você comete várias impropriedades contra a lei de Deus, não dá para santificar o sábado. Querido meu amigo, deve ser feita uma reforma entre o povo de Deus, um reavivamento da primitiva piedade e uma verdadeira reforma. Eis as nossas maiores necessidades. Agora, não importa se tem que fazer reforma administrativa, não tem que fazer, se tem que fazer aquilo. Sabe o que o povo de Deus precisa? Do Espírito Santo. Os discípulos não tinham muita coisa, não tinham nada organizado, mas eles oraram e tremeu o lugar onde eles estavam. E cheios do Espírito Santo, eles foram anunciar. É isso que nós precisamos. Se nós tivermos o Espírito Santo, nós podemos não ter nenhuma tecnologia e nós vamos concluir a obra. Tudo bem? Vamos fazer um pacto, meu irmão, de santificar o sábado e clamar pelo Espírito Santo sobre eu, você, sobre a sua família. Ore por esse canal e eu oro todo dia por vocês. Que Deus os abençoe.